Olá pessoal, sou eu Cleiton aqui de novo do canal Traduzindo Fatos. Traduzindo Fatos mais uma vez. Bom, hoje eu vou falar sobre a experiência do transporte público aqui no Rio de Janeiro. Saiu essa semana aí, semana passada para falar a verdade, nos noticiários, jornais, televisão, que vai haver uma reestruturação dos ônibus, né? No caso, vai ser uma substituição da frota de ônibus aqui do Rio de Janeiro. Esse negócio de falar que vai ter substituição da frota de ônibus aqui no Rio de Janeiro é muito complicado, porque aqui teve as Olimpíadas do Rio de Janeiro. A Copa do Mundo foi em 2014 e as Olimpíadas foi em 2016, se eu não me engano. E nessa época saiu uma notícia exatamente igual a que foi lançada em público semana passada. A prefeitura, o governo do estado, falou que toda a frota de ônibus ia ser substituída e que todos os ônibus, 100% dos ônibus iam ter ar-condicionado. Aqui faz calor, muito calor. Para quem anda com transporte público aqui no Rio de Janeiro, sabe que a parte mais crítica é na Zona Oeste. Santa Cruz, Campo Grande, aqueles lados de lá, Bangu, tem uma frota muito antiga com os ônibus caindo aos pedaços. Literalmente. Qualquer pessoa que passa pela Avenida Brasil, que vai naquele sentido Santa Cruz lá, vê e percebe que os ônibus daquela região, né, são ônibus que funcionam com um problema bem grande. Agora, estamos em 2025, em 2024 chegou uma nova frota de BRT. BRT é aquele ônibus articulado que era para funcionar perfeitamente e durante muito tempo foi feito, né, para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, mas durante muito tempo ficou abandonado e esses ônibus andavam com as portas abertas, com vários atropelamentos na sua via, com gente caindo de dentro do ônibus e o ônibus em movimento, porque o ônibus ele circulava com as portas abertas. Hoje em dia houve realmente uma substituição da frota do BRT. Então os ônibus estão até bonitos, novos, mas na frota do BRT. E o BRT ele já tem uma fama, vamos dizer assim, muito complicada por causa desse período que ele ficou abandonado. E o BRT não é um ônibus que passa nas vias, que são vias onde as pessoas moram. Você tem que pegar o BRT numa estação que fica numa rodoviária específica, né, que não são as artérias, né? É uma via principal onde o BRT circula. Mas pelo menos houve essa substituição. Fizeram uma rodoviária chamada Gentileza, que fica no centro do Rio de Janeiro, perto da rodoviária Novo Rio, e os ônibus que estão circulando lá são novos. O ideal para ter um transporte público de qualidade aqui no Rio de Janeiro seria ter metrô espalhado por toda a cidade. Eu não sei por que a prefeitura ou o governo do estado não investe nos metrôs. A malha ferroviária do Brasil está abandonada há muito tempo. E a situação do Rio de Janeiro, como é uma cidade que ela vive em bolsões, por exemplo, não é um lugar plano, são muitos morros, e tem os bolsões da Zona Oeste, bolsão da Zona Norte, bolsão da Zona Sul. E para desafogar o trânsito, como não é um lugar plano, são com muitos morros, o metrô seria a melhor opção e o melhor meio de transporte. O que acontece? Só existe metrô agora aqui no Rio de Janeiro na Zona Sul, para Barra da Tijuca e para Pavuna. A Tijuca, se eu não me engano, é a linha 1. Linha 2 é a linha da Pavuna e para Barra da Tijuca que faz o sentido, né,
contrário, né? Quem sai da Zona Norte, Pavuna, e vai para a Zona Oeste, que é a Barra da Tijuca. Então, o ideal seria ter um metrô, de preferência passando por debaixo da Avenida Brasil, fazendo o mesmo trajeto, até prolongando um pouco, ou então fazendo a volta para pegar a Via Dutra e sair na Baixada Fluminense. Isso daí resolveria o problema de transporte público no Rio de Janeiro de forma brilhante, rápida, sem incomodar as pessoas, porque obra em via pública fica tudo engarrafado. A Avenida Brasil tem engarrafamento 24 horas por dia, e como diminuíram as faixas da Avenida Brasil, qualquer problema que tiver com veículo lá, a Avenida Brasil fica engarrafada. Então, para todo mundo que anda aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que frequentam a Avenida Brasil sabem que a Avenida Brasil tem engarrafamento 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não tem esse negócio de ter um horário que a Avenida Brasil não esteja engarrafada. Você sempre vai ter problemas lá. Então, o ideal seria um meio alternativo para não deixar as pessoas perdendo tanto tempo. Porque já é complicado, né? Você ter um transporte ruim, né? Para poder chegar no trabalho. E ficar no engarrafamento é terrível. O BRT ele veio para resolver um pouco esse problema, porque fizeram uma seletiva onde os ônibus não ficam engarrafados, mas os carros ficam. Então, é complicadíssimo, complicadíssimo. Então, a gente está aí aguardando para ver se essa promessa que era para a Copa do Mundo de 2014, nós já estamos em 2025. A Copa do Mundo foi em 2014. Houve uma promessa da troca dos ônibus para a Copa do Mundo, aí não teve. Aí teve para as Olimpíadas, também não teve. Teve a mesma promessa para as Olimpíadas e não teve. E nesse pequeno intervalo de 10 anos, a gente está esperando então. Eu acho que a solução é o metrô. A solução é o metrô. Mas vamos acompanhar porque eles estão gastando com BRT e vamos ver até quando nós vamos sofrer com o transporte aqui no Rio de Janeiro, né? E quando vai aparecer alguém, porque é complicado, os governantes políticos aqui são complicadíssimos. Então vai ter que ser uma iniciativa popular, um abaixo-assinado, uma coisa nossa mesmo, uma coisa nossa para eles construírem um metrô por debaixo da Avenida Brasil. É isso aí. Galera, já se inscreve no canal aí, a gente vai trocando essa ideia e eu vou traduzindo os fatos do dia a dia que acontecem aqui. Em região, né? Na região do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, pelos lugares que eu ando, já fui para Rio, São Paulo, Minas, Goiás, passei por Brasília, Espírito Santo, bastante vezes eu fui, então a gente vai trocando uma ideia e passando esse conhecimento. Vou fazer um vídeo falando da cidade de Ibiá. Ibiá é Minas Gerais, interior de Minas, perto do Triângulo Mineiro. Qualquer hora dessa eu vou colocar esse vídeo aí online. Então, galera, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo.